Oi, eu sou a Lady Ramos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou minimalista, tenho 38 anos, sim, completei ontem 38 anos, dia 3/3, fiz meu aniversário e agora eu posso falar que tenho 38, né? Porque eu ficava dizendo, ó, tenho quase 38, quase 40, mas é 38 mesmo, agora é oficial, gente. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um conteúdo que vocês gostam bastante quando eu trago pra cá. 10 coisas que eu parei de comprar depois que eu virei minimalista. E a maioria dessas coisas tem anos que eu não compro. Algumas tá mais recente que eu parei de comprar, mas tem umas assim que tem 5, 6 que eu não compro. Desde assim, do iniciozinho do minimalismo. Até antes mesmo, eu já tinha parado de comprar meio que sem entender que aquilo que eu tava fazendo era uma prática do minimalismo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. Gente, se você me segue aqui no canal há muito tempo, já deixa aí pra mim as 10 coisas que você não compra aqui, assim, que já tem anos. 10 não, deixa 5 pra ficar mais curtinho, mas se você quiser deixar mais coisas, pode deixar. E a primeira coisa, gente, que eu não compro já faz anos, eu sei exatamente quantos anos, 4 anos. Eu não compro sutiã. O meu último sutiã foi um sutiã que eu ganhei do meu noivo há 3 anos atrás. E antes dele me dar, eu já não tinha sutiã. Ele me deu justamente porque ele queria me dar uma lingeriezinha e ele via que eu não tinha sutiã. Eu acho que na cabecinha dele, ele pensava que eu não usava sutiã porque eu não tinha, mas na verdade eu não usava sutiã porque eu já não gostava. O sutiã ele me incomodava muito. As alças, aquela alça com aquele ferrinho me incomodava. Eu nunca tive muito peito, assim, o bojo me incomodava, aquele bojão, assim. E aí ficava um vão aqui, sabe, sem nada. Então, assim, eu não conseguia achar pro meu tamanho, porque ou eu usava o infantil, né? Ou eu usava o PP, o menor número, mas ainda assim ele não ficava proporcional pro meu corpo. Por eu ser muito pequena, eu tenho 1,54 m, 5, 6, por aí. Não sei ao certo, mas tá aí. Eu peso, atualmente tô pesando 44, mas antes eu pesava 40, 39, entendeu? Então assim, eu nunca achava um sutiã que fosse legal, ficasse confortável. E aí hoje em dia eu uso topzinho assim, ó, gente, de elásticozinho, bem frouxinho. Aquele top tipo de academia, sabe? É esse tipo que eu gosto de usar hoje e aí eu parei de comprar. Sutiã. É engraçado essa segunda coisa, porque era uma coisa que eu comprava muito. E eu gostava, assim, de ter unhona, só que a minha unha nunca crescia muito, né? E aí, antes de eu conhecer o minimalismo, assim, uns 5 anos, 6 anos atrás, eu comprava unhas postiças. A gente comprava caixas, eu e minha irmã. Minha mãe também comprava e a gente botava na unha, colava, pintava. No outro dia já tava saindo tudo, saía unha na comida, saía unha no meio da rua, a gente tinha que catar unha por aí. Nunca deu muito certo, porque a gente nunca encontrava uma unha assim do tamanho do nosso dedinho. E aí a gente tinha que cortar, serrar, e aí quando a gente encontrava era muito caro e a gente não tinha condições de comprar. Então assim, unha postiça eu não comprar, sei lá, 5 anos mais ou menos. E é uma coisa que hoje em dia, gente, não faz mais diferença na minha vida. Tanto faz pra mim a minha unha se ela tá grande, se ela tá pequena. O que importa pra mim é ela tá saudável, ela está limpa. E às vezes, assim, quando eu vou sair, eu passo um brilhinho, uma basezinha e pra mim tá ótimo. Assim, eu acho linda unha natural, sabe? Aquele rosadinho da unha, assim, é o que eu gosto. Então não compro mais unhas postiças. Não sinto falta, assim como não sinto falta do sutiã também. Dentro dos postiços, gente, cílios postiços. Eu me lembro que antes eu me maquiava muito, assim, antes de ser minimalista eu era bem vaidosona e usava cílio e pedia pra minha irmã me maquiar, porque eu nunca soube me maquiar, quem maquiava era minha irmã, né? Eu fazia ali umas maquiagens artísticas pro meu Instagram há um tempo atrás, mas não era muito boa não, porque tava na modinha e eu tava fazendo também, né, que tava um boom de maquiagem artística, e aí eu fazia algumas, vou deixar aqui umas fotos. Mas assim, a maioria das mais bonitas era minha irmã que fazia. E aí eu sempre pedia pra ela me maquiar e ela botava cílio. Eu fazia questão que ela botasse cílio, aí ficava aquele cílio meio saindo assim. Uma
coisa horrorosa, porque depois de um tempo que você tá usando, ele começa a descolar, se a cola não for boa, e incomodava. No outro dia meu olho amanhecia vermelho, coçando, ardendo. Então foi uma coisa assim que eu abandonei depois que eu virei minimalista. E olha, foi muito bom, foi uma coisa muito boa. E tem aí uns 4 anos que eu não compro cílios, não tive vontade de comprar cílios postiços. E pra mim eu acho bonitos os meus cílios, porque os meus cílios são bem grandes assim, sabe? Então, às vezes eu nem uso máscara de cílios, porque ultimamente também a máscara de cílio tá me incomodando, tá irritando meus olhos. Eu acho que é a idade, né? A gente chegando perto dos 40 e começa a ter irritação com produto, com perfume, com máscara de cílio. Eita vida! Gente, decoração pra casa. Desde que eu me mudei pra cá, pra essa casa, tem 5 anos. Em 2021, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 6 anos. 6 anos que eu já tô aqui? Meu Deus, eu já tô aqui há 6 anos. Como assim? Passou tão rápido. Desde que eu me mudei pra cá, gente, eu nunca comprei decoração, só decoração. Ai, que decoração linda, vou comprar. Não. Tudo que eu comprava era uma decoração com utilidade. Se eu ia comprar um espelho bonitinho, orgânico, era o espelho, a funcionalidade dele é essa. Se eu ia comprar um purificador de ar, ele era bonitinho, todo assim, parecia uma decoração, sim, mas a função dele era ser purificador de ar. Então, todas as coisas que tem na minha casa de decoração são coisas que eu ganhei. Então, por exemplo, quadros eu ganhei de presente de aniversário, arranjo com plantas também ganhei. Então, assim, decoração eu nunca comprei e não compro mais desde que eu me mudei pra cá. Não tem assim nenhuma decoração. Ai, comprei esse potinho aqui pra decorar, comprei esse quadro pra botar na parede pra decorar. Não, não tem. E eu não compro e não, pra minha pessoa, assim, não faz sentido. E eu gosto, assim, do jeito que a minha casa tá ótimo. Só com coisas funcionais, me dá menos trabalho na hora de limpar, né? Eu tenho mais tempo para fazer coisas que realmente importam. Então, não compro decorações há mais de 6 anos, desde que eu me mudei pra minha casa. E as primeiras coisas que a gente pensa quando a gente se muda, né? Ai, decoração da minha casa. Pra mim, não é uma coisa importante nessa casa aqui. Outra coisa também, quando eu me mudei pra cá, eu só quis um baú que foi feito de um armário da cozinha da minha mãe antigo, que a minha irmã transformou num baú. E tem também um armáriozinho que eu boto coisas de limpeza, produtos de limpeza e os sapatos, que é da minha mãe também, que tá aqui. Mas assim, eu sempre tive a oportunidade de comprar armáriozinhos, eu sempre tive a oportunidade de fazer um armário ali embutido pra cozinha, mas eu nunca senti vontade, gente, porque na minha cabeça eu sinto que quanto mais armários eu tiver, mais eu vou querer estar colocando coisa, mais coisa vai ter, mais trabalho eu vou ter. Então eu tenho o quê? Umas prateleirinhas de ripado, ali fica só o que eu uso diariamente, só o essencial, e sempre eu tô fazendo destralhe, limpeza. Eu tenho um cooktop e embaixo dele tem 2 gavetas, né? E ali eu coloco talheres, panelas e só. E eu sempre tô fazendo a organização, eu sempre tô fazendo destralhe para não acumular, porque senão aquilo ali fica lotado. Não cabe nada se eu deixar, né, ficar acumulando. E eu não penso assim em ter. Eu meio que não gosto muito, porque acho que eu convivi em um lugar que tinha tanta gaveta, tantas coisas dentro da gaveta, e eu tinha que arrumar e nunca ficava nada arrumado, que hoje em dia na minha casa eu gosto de coisas assim, abertas, sabe? Ó, meu closet aberto, ali eu tenho um gaveteirinho, mas eu tô sempre mantendo aquelas 3 gavetinhas sequinhas, organizadas, porque é assim que eu tenho um controle e gosto de viver, né, de organizar as minhas coisas. Então assim, eu não compro, desde que eu me mudei pra cá, eu não comprei nenhum armário além do cooktop, porque eu precisava de um lugar pra colocar o cooktop, porque a pedra da minha pia, ela não era grande o suficiente para ter o cooktop. Senão eu tinha colocado na pedra da minha pia, eu tinha mandado cortar e botado lá. Mas aí eu também precisava de um lugar para as panelas, né? Agora, gente, eu tô aqui na minha cozinha para fazer os próximos 5 itens que eu não compro mais. Peguei até minha colinha aqui, que é para eu lembrar, porque senão eu esqueço de falar item. Teve um vídeo que eu fiz que eram 10 coisas
que eu não vou comprar esse ano para economizar R$ 5.000. Eu vou até deixar linkado no final desse vídeo para vocês assistirem, se você ainda não assistiu. E eu esqueci de falar uma coisa. Por quê? Porque eu não anotei. Eu fui querer fazer de cabeça, não anotei. E agora aqui tá anotado, gente. Uma coisa que eu não comprei mais é utensílios para um objetivo só. Por exemplo, espremedor de laranja. Amassador de alho, aqueles coisas para fazer o waffle, coisa para cozinhar o ovo, sabe? Só um aparelho para fazer uma função, eu nunca comprei. Geralmente eu ganho, mas não tem dado certo. Toda vez que eu ganho um amassador de alho, ele fica torto, ele quebra, ou nem uso. Então, se for para eu ter uma coisa que eu não vou usar, eu prefiro não ter, então eu não compro, mas às vezes eu ganho. Vocês já devem ter visto aqui no canal que eu ganhei da minha mãe, que minha mãe trouxe pra eu testar e tudo. Pra mim não tá funcionando. Sabe o que funciona pra mim, gente? Eu peguei, descasquei, deixei os alhos de molho, descasquei todos os alhos, bati no meu mix e aí ficou uma pastinha dentro do pote, vou até mostrar pra vocês. Coloquei azeite, sal, ó, um pouco de pimenta e aí eu fico usando. Às vezes dura a semana toda, às vezes eu uso só para temperar os alimentos que eu vou fazer durante a semana, eu já deixo tudo temperadinho. E pra mim tem funcionado assim. E fica muito gostoso a comida, porque o alho já fica meio que temperado, pré-temperado, né? Eu tenho gostado. Não sei se é o certo, mas eu faço assim. Gente, agora a sétima coisa que eu não compro mais, já tem um tempo, são potes de plástico. Gente, não compro potes de plástico. Se vocês me verem pote de plástico, provavelmente é da casa da minha mãe, porque minha mãe, quando faz alguma comida, alguma coisa, ela me dá e aí ela me manda num pote pra eu comer, experimentar, e depois eu devolvo o pote pra ela. Na minha casa vocês vão ver muitos potes herméticos com tampa de bambu. Essa semana eu tive uma briga muito feia com essas tampas, porque como tá chovendo muito aqui em Manaus, elas resolveram todas dar fungo. Aí eu tive que lavar tudo, depois secar, depois passar óleo mineral em todas elas para poder usar de novo, porque a umidade tava deixando elas com fogo. E aí a maioria dos meus potes são assim, ou eles são assim, ó, de vidro com tampa de bambu. Porque dura mais, tem maior qualidade, preserva melhor o alimento do que o plástico, né? E eu sou tão desastrada, gente, o tanto de vasilha de plástico que eu já quebrei a tampa, que eu já quebrei ela, que estourou, que eu já queimei, não tá escrito, gente. Então, assim, essas aqui são mais difíceis pra eu estar perdendo, tá? Então, se vocês me verem com vasilha de plástico, saibam que não foi eu que comprei. Deve ser da minha mãe, porque tá por aqui, mas depois eu saio devolvendo pra ela. Deixa eu riscar aqui esse item que eu já falei. Próximo item, que eu acredito que seja o 8º, panela de teflon. Essa é recente, tá, gente? Essa não tem muito tempo, não. Panela de teflon. A minha mãe comprou pra mim uma frigideira. E eu falei assim, mãe, eu não queria mais essas frigideiras que soltam, né? Eu acho que é teflon, gente. Eu posso estar errada, né? Posso estar errada, mas esse material que pinta aqui é teflon. Eu sei que ele solta. E aí a minha mãe, eu falei que eu não queria mais uma de teflon, eu queria uma de cerâmica. Eu tinha visto que de cerâmica era boa. Vocês comentaram aqui, deixaram nos comentários que panela de cerâmica era ótima. E ela comprou uma frigideira de cerâmica. Eu gostei muito. E aí eu tava atrás de um bule, porque o meu bule tá nessas condições aqui, ó. A qualquer momento o cabo vai estar caindo. Tá vendo que tá enferrujado e ele tá derretendo assim, ó. E ele tá mole, ó. Aí, medo, né, de cair. E aí ela tinha comprado, ela comprou um bule de cerâmica. Nesse momento agora vocês vão ver na prática como funciona o entra um, sai outro. Se um item entrou, olha que lindo esse, de cerâmica. Rosadinho, aí tem umas pintinhas, ó. E o fundo é assim e a coisinha dele é de plástico, mas imita assim um bambu. Bem bonitinho, é da marca Mimo Style, tá aqui, ó. Mimo Style, nome da marca. Esse entrou, esse vai sair, então eu já vou destralhar esse aqui. Eu vou deixar lá no separado, porque eu sempre faço um vídeo de destralha do mês. Então aí eu mostro tudo que foi destralhado durante o mês, que talvez eu não tenha mostrado em algum vídeo.
Ah, Leide, quero ver seus vídeos de destralhe do mês. Então se inscreve aí, amiga, que todo mês tem vídeo de destralhe do mês. Aqui muitos vídeos falando sobre minimalismo, consumo consciente, destralhe, desapego, como organizar sua vida, como juntar dinheiro utilizando os hábitos minimalistas. Tenho certeza que você vai gostar, se inscreve. Nono item, gente, que não é bem um item, né? É uma variedade de itens. Eu não compro mais nada sem eu ter perdido ou quebrado ou aquele outro objeto tiver quebrado. Por exemplo, aqui em casa eu tenho 2 pratos rasos, 2 pratos fundos e tenho ali 2 pratinhos de sobremesa. Se um dia um pratinho de sobremesa quebrar, eu vou lá e compro outro. Mas se eu ainda tiver no lugar e tiver pratinho de sobremesa na promoção, ai que pratinho lindo, eu não vou comprar, gente. Eu tenho esse equilíbrio, eu tenho esse controle, esse autocontrole, sabe? Ai, mas o pratinho tá R$10, ele é tão lindo, ele tem um desenho, Não, mas eu tenho um prato de sobremesa. Eu vou focar nas coisas que eu não tenho. Sempre quando eu saio para fazer compras, que eu sei que eu vou para um lugar que eu vou ser tentada ali, eu levo minha listinha com as coisas que estão faltando. Que aí eu digo, não vou comprar o prato de sobremesa que tá na promoção. Eu compraria uma coisa que realmente eu estivesse precisando, entendeu? Então não compro coisas se eu já tenho na minha casa, mesmo que eu tenha pouco. 2 pra mim é o suficiente. Só vem o meu noivo aqui, às vezes minhas irmãs vêm, mas dá pra todo mundo comer, ninguém fica comendo no chão. Ninguém come no chão, todo mundo tem um pratinho pra comer. Então, assim, não compro coisas que não preciso. Gente, a última coisa. Não compro coisas da moda, que tá todo mundo comprando, todo mundo usando. É nessa hora que o hater pula do sofá e faz assim. Olha aí ela com a garrafa da Stanley. Olha aí. Gente, calma, vou explicar. Eu sempre vi as meninas, todas as blogueiras, todas as meninas maravilhosas, lá com a sua garrafinha, belíssimas. E eu pensava, preciso de uma garrafinha dessa? Não, eu posso usar uma garrafinha de plástico, uma garrafinha de R$ 9,99. É água, não vai fazer diferença nenhuma onde tiver. Porém, entretanto, eu fiz uma compra na minha mochila de viagem. E aí eu vi um erro. Eu escolhi uma mochila e aí veio outra. Aí eles me mandaram desculpa, mandaram uma cartinha. E aí eles disseram, né, para pedir desculpas, se caso você, né, tenha ficado ofendida com a troca, nós vamos mandar um presente, um mimo para você, uma garrafa da Romantic Crawl. Aí ela vem com um canudinho, limpador do canudinho. Aí eu, de graça, né? Tá bom, chegou, higienizei ela, botei água, coloquei, mano, a água fica geladinha um tempão. E é tão gostoso, tipo assim, tu olhar pro lado, esticar a mão e beber uma água gelada, assim, precisa se levantar da cama. Então, assim, nunca pensei em comprar. Se me perguntarem se eu compraria hoje em dia, talvez, mas nunca pensei em comprar, nunca foi uma coisa, porque eu não sou de comprar coisa de modinha, Labubu, essas coisas que o pessoal compra, assim, pra pintar, sabe? Aquele negocinho Bobbie Goods. Eu teve uma febre, mas eu não comprei, porque não é uma coisa que não faz sentido pra mim, sabe? É uma moda que vem, uma coisa que vem e passa. E as garrafinhas também Stanley, né? Essa não é Stanley, é Romantic Crawl. Mas maravilhosa, gente. Eu não sei como é a Stanley, mas essa aqui, de ela mesma. E aí eu gostei, menina. Gostei, mas não foi eu que comprei não, tá, hater? Tá? Quando eu falo que eu não compro coisa da moda, eu não compro coisa da modinha, tá bom? E é isso. Gente, brincadeiras à parte, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, assiste esse aqui também, que tá bem legal, que eu falo o que eu não vou comprar esse ano pra conseguir R$5.000. Deixe seu like, se inscreve se você não é inscrita, deixa aí seu comentário. E um beijo, até o próximo dia e me desejem parabéns aí, tá bom?